Bom dia, um feliz dia. Hoje domingo, dia 22 de dezembro. Vamos aí estudar a Palavra de Deus. O dia da lição desse dia vai falar sobre o encontro na Galileia. A gente precisa ler aí o capítulo de João 21, do verso 1 ao 19, né? E que verdades nós vamos encontrar cruciais aí reveladas nesse texto, especialmente pela graça de Deus, né, e a humildade humana. Bom, a gente podia ter terminado no capítulo de João, no capítulo 20, onde ele fala aí da morte de Cristo, da ressurreição de Jesus, né, onde Maria Madalena, João e Pedro foram os primeiros a estarem no túmulo, a presenciar que Cristo não estava ali, não é isso? Depois Maria Madalena vai lá, Jesus aparece, né? Para ela não reconhece no primeiro momento, depois ele chama o nome dela e ela vê que era Jesus, e ele pede depois para que ela fosse, né, até os discípulos e anunciasse, né, que Jesus havia ressuscitado, né, e ela contaria com detalhes aí para ele, né. Depois Jesus aparece aí para os discípulos, né, e a gente poderia ter terminado o capítulo de João no capítulo 20, né, mas aí nós vemos o capítulo 21, onde há um encontro ali entre Jesus aparece ali para 7 discípulos, né? Eles estavam pescando aí a noite toda e não conseguiram, né, pegar nenhum peixe. E aí Jesus aparece para eles de manhã, né? Eles naquele primeiro momento aí não reconheceram Jesus, e Jesus para eles era um estranho. Ele pede para que eles joguem a rede do lado direito do barco, e aí acontece o milagre, né? Eles pegaram tantos peixes que não conseguiram puxar a rede, né? Lembrando lá no início do ministério de Jesus, lá em Lucas 5, do verso 1 ao 11, né? Nesse momento, João reconhece Jesus e conta a Pedro, né? Pedro, por sua vez, pula na água e nadou até a praia. Os outros foram de barco mesmo, né? Jesus faz aí 3 perguntas para Pedro, né? Pergunta a Pedro se Pedro o amava, não é isso? Isso por 3 vezes, né? E a gente sabe que antes da crucificação de Jesus, Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, né? E Pedro disse que daria a sua vida por Jesus, como é relatado lá em João 13, verso 37. Foi então que ele predisse ali que o discípulo o negaria 3 vezes, como é relatado lá em João 13, 38. Nesse encontro aí na Galiléia, Pedro fez de Jesus e não de si. Pedro fez de Jesus e não de si mesmo, né? O ponto aí de referência, como é relatado em João 21, 17. Ao Jesus perguntar se Pedro o amava, Pedro, por 3 vezes, disse: Tu sabes que eu te amo, Pedro. A Jesus. Ele fala no verbo agape, que é amar, mas no último ele fala do verbo filial, né, que significa amar também, mas amar como amigo. Isso que significa que Pedro ainda não havia alcançado o tipo mais elevado do amor, né? A resposta de Pedro aí é centralizada na humildade, como memória aí de sua traição sempre assombrava aí a sua mente. É provável que o discípulo tenha usado mais a palavra inferior, né, para expressar humildade, evitando aí reivindicar muito para si mesmo, pois essa humildade que Jesus reforçou é que o tornaria crucial para restaurar Pedro ao ministério. A humildade é uma das qualidades, né, das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus e não para si próprio, para o seu eu. A restauração aí de Pedro e seu papel como líder na igreja são evidências, né, de Jesus, de que Jesus ressuscitou.
né? Nós vemos então que nossas ações devem depender exclusivamente de ser dirigidas por Deus, né? Vimos que a humildade é um ponto crucial para que você deixe o seu eu de lado, né? E possa ter, né, o foco em Jesus. Então nós devemos ser humildes. E lá em Mateus 5, verso 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se você quer herdar o reino dos céus, é necessário que você se torne uma pessoa humilde, tenha um foco em Jesus, para que você possa herdar o reino dos céus. Que a sua vida seja uma vida de humildade, que o seu foco seja em Jesus e que a sua ação, a minha ação, a ação de cada um de nós seja dirigidos por Deus. Que Deus realmente, com a sua graça, né, assim como restaurou Pedro e o seu ministério, né, possa restaurar você, a mim, a cada um de nós, né, através de sua graça. Basta que nós deixemos Deus dirigir as nossas ações e possamos ser humildes para alcançar aí o reino dos céus. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.